Hoje eu vou te mostrar como escolher os melhores fundos imobiliários para comprar. Vou te mostrar o método, a estratégia que eu utilizo para escolher os fundos para minha carteira. E também os sites para você encontrar as melhores informações e não errar na hora da escolha. Seja bem-vindo aqui no canal, eu me chamo Rudinei e o meu objetivo aqui é te ajudar a alcançar a independência financeira através dos investimentos. Imagina só, você poder ficar descansando, tranquilo, curtindo momentos com a família, com os amigos, ou fazendo o que você mais gosta de fazer, enquanto seus investimentos pagam todas as suas despesas, todas as suas contas. Se esse também é o seu objetivo, eu já peço que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. E se esse vídeo te ajudar de alguma forma, eu peço que você deixe o seu like. Assim você me ajuda a fazer com que esse canal cresça cada vez mais. Falando em crescimento, eu quero agradecer a todos que se inscreveram aqui no canal. Recentemente a gente chegou nos 2.000 inscritos. Batemos a meta dos 2.000 inscritos, pessoal. O meu muito obrigado a todos vocês. E eu me comprometo a estar fazendo sempre o meu melhor aqui para vocês. Então agora sim, vamos lá para a tela do meu computador para a gente começar o conteúdo do vídeo de hoje. O meu método de investimento, pessoal, está dividido em 3 pilares diferentes. E cada um desses pilares tem vários passos dentro para ser seguido para você fazer uma boa análise de um fundo imobiliário. Então eu vou te falar aqui o primeiro pilar e os passos e vou dar exemplos com 2 fundos imobiliários. Eu peguei 2 fundos diferentes, eu peguei um fundo de papel e um fundo de tijolo. O fundo de papel, o MXRF11, fundo de tijolo, o VILG11, que é um fundo de galpões logísticos. Então eu vou dar o pilar aqui, vou passar os passos e a gente vai ver aqui na prática como é que faz para analisar um fundo e não errar, beleza? Então o primeiro pilar são os indicadores fundamentalistas. Sempre que eu começo um vídeo aqui no canal falando sobre algum fundo, a primeira coisa que eu mostro para vocês são os indicadores fundamentalistas. E você olhando os indicadores fundamentalistas, você já vai conseguir eliminar um monte de fundo tranqueira que não serve para você investir. Só olhando os indicadores fundamentalistas. Não estou dizendo que você tem que olhar apenas os indicadores fundamentalistas, mas eles são a parte principal, uma das partes mais importantes aí da análise de um fundo. Então vamos começar aqui. Vou pegar um fundo de papel para a gente dar uma olhadinha nos indicadores fundamentalistas. Começando aqui então, temos o MXRF11. Esse site aqui que eu uso, pessoal, eu falei que eu ia passar o site aqui para vocês. É o fundsexplorer.com.br. Eu vou deixar o link aqui na descrição. O primeiro link vai ser desse site aqui, que eu utilizo para analisar os fundos imobiliários. Eu utilizo apenas esse e também o relatório gerencial, que você consegue baixar por esse site aqui. Então vamos começar aqui na questão da liquidez. Eu não falei aqui os passos para vocês, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então, indicadores fundamentalistas, liquidez, dividend yield, patrimônio líquido e o PVP. Esses são os 4 passos dentro do primeiro pilar, que são os indicadores fundamentalistas. Então vamos começar aqui falando pela liquidez diária. O que seria a liquidez diária, pessoal? A liquidez diária é quantas negociações ocorreram com as cotas de um fundo, né? De um determinado fundo, em apenas um único dia. Então aqui no caso do MXRF11, a gente tem uma liquidez diária acima de 762 mil negociações. A liquidez diária, quanto mais alta, melhor. Você não pode entrar em fundos ali que tenham 500 negociações, 1000 negociações, 700 negociações, fundos com uma liquidez muito baixa. Porque se você precisar vender esse ativo, é muito provável que você não consiga, ou você vai ter dificuldades, vai demorar ali muito tempo para você vender. Mas caso dê algum problema no fundo e você precise vender, você não vai conseguir, vai ter problema, vai demorar. Então, procurem fundos imobiliários com uma boa liquidez. Acima de 8, 9 mil negociações, talvez 10 mil negociações diárias, você não vai ter nenhum problema de entrar e sair desse fundo caso você precise. O segundo passo, então, dividend yield. Nesse caso aqui é o dividend yield que você vê aqui nessa tela do site. É sempre o dividend yield do mês atual em relação à cotação atual do fundo. Então, o MXRF aqui com dividend yield de 1,07%. Muitas pessoas erram aqui. Elas olham esse dividend yield e elas pensam que esse é o dividend yield médio do fundo. E não, ele é apenas do mês atual em relação à cotação atual. E por isso que você não deve se basear apenas pelo dividend yield para comprar um fundo imobiliário. Nos outros pilares lá na frente do vídeo, eu vou falar sobre a rentabilidade e a gente vai ver bem certinho sobre o dividend yield. Mas é sempre bom você dar uma olhada aqui no dividend yield do mês para ver como é que está ali, se não está muito baixo ou muito acima. Dividend yield muito acima ou muito abaixo, você já tem que tomar cuidado e dar uma procurada ali para ver se tem algum problema com o fundo. O terceiro passo, então, a olhar aqui é o patrimônio líquido.
De novo, pessoal, patrimônio líquido, quanto maior, melhor. Fundos maiores tendem a ser mais seguros, né? Por ter maior capital, ter maior diversificação dentro do patrimônio. Então aqui no caso do MXRF a gente tem 2,3 bilhões, é um fundo bem grande aqui na Bolsa. Fundos muito pequenos, eles têm um pouco de dificuldade para alocar capital, né? Porque por falta de capital mesmo, né, pessoal? Eles ainda estão crescendo. Então, fundos maiores têm acessos a investimentos, a operações que um fundo pequeno muitas vezes não tem. Por isso é bom dar preferência, principalmente se você está começando, a fundos maiores com patrimônio maior. Chegamos então no quarto passo, que é o PVP. PVP é o preço pelo valor patrimonial. Se estiver abaixo de 1, significa que o fundo está sendo negociado, as cotas estão sendo negociadas com desconto. Acima de 1, significa que está sendo negociado com ágio, ele está mais caro do que o valor dos ativos que ele tem no portfólio. Principalmente nos fundos de papel, a gente tem um PVP mais real. Não que nos fundos de tijolo não seja real, a gente já vai ver aqui no exemplo do fundo de tijolo, eu vou te explicar. Mas nos fundos de papel, o PVP ele é mais próximo da realidade. Então, se você conseguir comprar um fundo de papel com desconto, é muito difícil de você estar fazendo um mau negócio. É claro que aqui você tem que tomar muito cuidado, se estiver muito descontado, com certeza vai ter algum problema no fundo, tanto no fundo de papel quanto no fundo de tijolo. Você tem que olhar aqui, se não tiver muito desconto, uma coisa muito abaixo, com certeza vai ter algum problema. Mas comprando um fundo de papel ali com desconto de 10, 5%, dificilmente você vai errar. Aí também não é muito recomendado comprar muito acima desse PVP, no caso dos fundos de papel, porque você vai estar pagando muito caro, né? E aí pode corrigir e você acabar aí, tendo um prejuízo de curto prazo aí nas cotas do fundo. Mas se você investir em um bom fundo para o longo prazo, mesmo que ele esteja um pouquinho acima, também não vai fazer muita diferença. Então agora que a gente já viu no fundo de papel, a gente vai ver no fundo de tijolo. Então está aqui o VILG11. Pessoal, esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá? Mas eu quero explicar bem certinho, detalhe por detalhe, para não ficar nenhuma dúvida e você não errar mais na hora de comprar, beleza? Então fica aí até o final do vídeo, vai ser um vídeo um pouquinho longo. Então olhando aqui, liquidez diária, mesma coisa do fundo de papel, acima de 22 mil negociações, muito bom. O dividend yield aqui também no fundo de tijolo é a mesma coisa, é a mesma relação entre a cotação atual. Patrimônio líquido, aqui também temos um patrimônio líquido de 1,7 bilhão, então é um fundo grande. Aqui nos fundos de tijolo, se ele tiver um valor do patrimônio líquido pequeno, até uns 50, 60 milhões, provavelmente o fundo vai ter apenas um imóvel, aí ele vai ser monoativo e já fica bem complicado também de investir, eu vou falar disso mais pra frente aqui no vídeo. E o PVP, então chegamos no PVP, que é um pouco diferente dos fundos de papel. Aqui temos um PVP de 0,96, significa que o fundo está 4% abaixo do seu valor justo. Mas esse PVP ele não mostra muito a realidade, pessoal, nos fundos de tijolo. Os fundos de tijolo ele tem um PVP muito distorcido, porque você não consegue estar ali analisando todos os dias qual é o preço daqueles imóveis, daquele prédio, daquele galpão que está dentro do fundo. Por isso nós temos uma distorção aqui. Essa análise desse preço real desses ativos é feita apenas uma vez por ano. E durante o ano existem vários dias de negociação. E o mercado acaba subindo as cotas, baixando as cotas, por isso esse PVP aqui ele tem um pouco de distorção. Mas é sempre bom também comprar se ele estiver abaixo de 1. Dificilmente você vai estar errando, né, pessoal? Então agora vamos lá para o segundo pilar. Viu que não tem muita diferença, né, dos fundos de papel para os fundos de tijolo na parte dos indicadores. Apenas ali no PVP a gente tem que levar em consideração que os de tijolo, geralmente eles têm uma distorçãozinha ali. Mas também não é nada muito distorsivo, né? Ele está próximo da realidade, mas não é bem a realidade. Então vamos lá agora para o segundo pilar da análise de fundos imobiliários, que é a diversificação. E aqui a gente tem que olhar a diversificação do patrimônio, a diversificação geográfica, no caso dos fundos de tijolo, os inquilinos, quantos inquilinos tem dentro do fundo e quais são os inquilinos do fundo, e também os segmentos que o fundo atua, que os inquilinos daquele fundo atuam. Então vamos de novo aqui, eu vou pegar o exemplo do MXRF e do VILG11 para a gente olhar aí a diversificação. Começando com o MXRF11, a gente tem aqui no gráfico o portfólio do fundo dividido por classe de ativos. Então 76% do fundo, do patrimônio do fundo está investido em CRI, que são os certificados de recebíveis imobiliários, 7% está em permutas financeiras, 15% em cotas de outros fundos imobiliários. Então o MXRF11 ele também compra cotas de outros fundos imobiliários e coloca ali na carteira de investimento dele. E 2% do fundo está no caixa.
Então a gente consegue ver que o fundo tem sim uma certa diversificação. Majoritariamente ele investe em CRI, porque esse é o segmento do fundo, ele é um fundo de papel. Mas ele tem ali mais duas classes de ativos, que são as permutas financeiras e as cotas de fundos imobiliários. Quanto mais diversificado, pessoal, melhor. Seja um fundo de tijolo, seja um fundo de papel, a gente sempre vai querer a maior diversificação possível. Outra coisa que eu esqueci de mencionar ali no segundo pilar, nos fundos de papel a gente tem que olhar também os indexadores. Geralmente alguns fundos são indexados apenas ao IPCA, outros apenas ao CDI, mas o que a gente tem que procurar é uma diversificação também dos indexadores, pessoal. Porque tem diferença entre o CDI e o IPCA. No caso aqui do MXRF, a gente tem 34% do patrimônio, né, dos contratos, indexados ao CDI, 49% ao IPCA e 15% indexados ao IGPM. E por que é tão importante a gente ter essa diversificação aqui dos indexadores? Justamente por conta da inflação, né? CDI e taxa de juros. O CDI representa mais a taxa de juros, inflação, IPCA representa mais a inflação. Quando a gente tem, às vezes, uma queda, a gente teve recentemente uma queda no IPCA, então se o fundo tivesse só IPCA, o fundo teria caído muito seus dividendos. Mas como ele tem um pouquinho de CDI e a taxa de juros não baixou, o fundo consegue manter ali uma média de distribuição de dividendo. Isso aqui vai fazer com que o fundo não oscile muito seus dividendos aí no longo prazo. Então é muito importante a gente ter também diversificação nos indexadores. Agora a gente vai ver aqui a diversificação no fundo de tijolo, no VILG 11. Primeiro a gente tem aqui os maiores inquilinos do fundo. Tem aqui os 10 principais inquilinos do fundo. A gente já consegue ver aqui que tem inquilinos bem conhecidos, né, empresas bem grandes no mercado. Por exemplo, a Tok Stock, Grupo Magazine Luiza, tem também a Ambev, que é outra gigante aí do mercado, L'Oréal, tem aqui a Whirlpool, que é a Consul, tem também o Grupo Fenza. Então são vários grupos, várias empresas bem grandes aqui no nosso país. E a maior delas, que é a Tok Stock, representa apenas aqui 13%, né? Que é o maior peso aqui no portfólio do fundo, representa apenas 13% da receita do fundo. Então são 10 empresas que têm a maior parte aqui, mas a maior delas tem apenas 13%. E ainda tem 36% aqui do patrimônio, que está dividido em 58 outros locatários. E dentro disso a gente tem locatários aqui como o Mercado Livre e também o Boticário. Então a gente consegue ver que tem uma grande diversificação de inquilinos e uma grande diversificação da carteira, do portfólio. Isso aqui traz uma grande segurança para os investimentos. Vamos supor aqui que a Ambev decida que não vai pagar ou que ela vai sair do imóvel e acontecer alguma coisa e a Ambev vai sair. Vamos supor que a Ambev vai sair. O fundo vai perder apenas aqui 7% da receita. Então não vai ter muito problema. Agora, se um fundo tivesse, por exemplo, só 2 inquilinos, cada um representando 50%, se um deles sair, o fundo perde 50% da receita e vai prejudicar muito os dividendos e também as cotações. Então, por isso a importância da gente olhar sempre a diversificação dos inquilinos do fundo de tijolo. Quanto mais inquilinos, melhor. Outras coisas aqui que a gente tem que olhar também na parte de diversificação dos fundos de tijolo. Tipos de contrato. Os contratos atípicos e os contratos típicos. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição, falando sobre os contratos típicos e atípicos. Aqui no caso a gente tem 20% dos contratos atípicos e 80% típicos. Segmento de atuação, lembra que eu falei, estava lá no segundo pilar. 38% aqui dos locatários do fundo atuam no e-commerce, que é muito bom porque o e-commerce vem crescendo cada vez mais. Também tem aqui 25% em transportes e logísticas, 9% alimentos e bebidas, 8% cosméticos, 5% saúde, 3% eletroeletrônica e ainda tem outros 12 segmentos de atuação que são menos relevantes aqui para o fundo. Outra coisa muito importante é a diversificação geográfica, então aqui a gente tem os estados que o fundo atua, né? Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraíba e Pernambuco. Então ele é bem diversificado também por estados. Aqui no mapa a gente consegue ver a localização dos galpões aqui do fundo. Quanto mais diversificado na questão de locatários, regiões, inquilinos, melhor, pessoal. A gente sempre procura o máximo de diversificação possível. Não invistam em fundos que estão concentrados em um único inquilino, um único imóvel, porque pode dar um grande problema, beleza? Vamos continuar então aqui. Agora a gente chegou no terceiro pilar, que é a rentabilidade. Agora sim a gente vai olhar
para rentabilidade, dividendo, valorização das cotas, valorização do patrimônio. E reparem que a gente olhou todas as outras coisas antes da rentabilidade. A rentabilidade é sempre a última que a gente deve olhar para a gente não tomar decisões baseadas apenas no dividend yield. Então vamos lá, começando então pelo MXRF, novamente, a gente tem aqui o gráfico da rentabilidade. Nos últimos 3 meses, o fundo deu uma rentabilidade aí de 1,97%, nos últimos 6 meses, 3,90%, e nos últimos 12 meses, a rentabilidade de 7,63%. Aqui o fundo caiu bastante os dividendos, de 12 centavos, ele chegou a pagar 12 centavos ali, se eu não me engano, e no último mês aqui de outubro ele pagou 10 centavos, por conta do IPCA, né, que veio negativo. E lembra que ele tem indexadores também com o CDI e o GPM? Imagina se ele tivesse só o IPCA. Quanto é que teria caído a mais esses dividendos? Então aqui está a importância dos indexadores nos fundos de papel, pessoal. Teria caído muito mais do que 1 ou 2 centavos. Provavelmente teria caído 4, 5 centavos e a rentabilidade do fundo iria lá para baixo. E assim as pessoas também venderiam, né, as cotas deste fundo e as cotas também cairiam. Então aqui a rentabilidade a gente tem aqui até os últimos 12 meses. Tem um vídeo aqui no canal, pessoal, uma análise dos últimos 10 anos, para quem investiu no MXRF11, eu tenho a rentabilidade, tudo certinho, eu vou deixar o vídeo também aqui na descrição, depois você pode dar uma olhadinha lá. Investimento nos últimos 10 anos no MXRF11. Então continuando aqui, a gente tem o gráfico dos dividendos. Aqui é interessante a gente olhar a oscilação desses dividendos. É claro que aqui a gente tem um gráfico de mais de 10 anos, então tem algumas oscilações, porque a economia teve altos e baixos nesse período. É um gráfico aqui, se eu não me engano, é de 12 anos esse gráfico aqui. Então tem algumas oscilações, mas nada fora do normal. Apenas um mês aqui que o fundo teve uma oscilação, deixa eu voltar aqui, um pouco maior. Mas no longo prazo essa oscilação aqui está tranquila. Aqui a gente tem os dividendos, né, a rentabilidade do VILG11, então nos últimos 3 meses, 1,97, nos últimos 6 meses, 3,9 e nos últimos 12 meses, 7,63. Então aqui também está bem tranquilo a parte dos dividendos. E aqui a gente tem o gráfico do VILG11. Aqui já é um gráfico menor, né, de menos tempo, se não me engano esse gráfico é desde 2019, se eu não estou enganado. Então notem que tem menos oscilação, né? E nos últimos meses aqui o fundo praticamente não oscilou, vem pagando ali a mesma coisa ali todos os meses. Isso que a gente procura num fundo de tijolo. E outra coisa muito importante, pessoal, que poucas pessoas falam, eu vejo poucos falando sobre isso aqui no YouTube, é você olhar esse gráfico do valor patrimonial dos fundos de tijolo. Os fundos de papel você não precisa olhar muito, porque geralmente eles não sobem as suas cotações, eles não valorizam muito. Mas nos fundos de tijolo você obrigatoriamente tem que olhar esse gráfico aqui. Esse gráfico tem lá no fundsexplorer.com.br e ele representa o valor patrimonial do fundo desde o dia do IPO até o dia atual que você estiver olhando lá. Então reparem aqui que o VILG fez o seu IPO com as suas cotas a R$100 no valor patrimonial. E em setembro de 2022, as cotas estavam com o valor patrimonial de 113,96%. R$113,96, perdão, pessoal. Então, por que isso aqui é tão importante? A gente sempre quer que as cotas do fundo sigam crescendo. E por mais que o valor patrimonial de um fundo de tijolo ele seja um pouco distorcido, ele não está tão longe assim da realidade. Então a gente tem que analisar esse gráfico, se nos últimos anos, aqui desde dezembro de 2018 até setembro de 2022, se nos últimos anos o fundo teve uma crescente no seu patrimônio. Porque já pensou se o fundo faz o seu IPO lá a R$100 e o fundo chega aqui 5, 6 anos depois a R$80 de valor patrimonial, teve algum problema. Esses imóveis não eram tão bons, ou foi avaliado de uma forma ruim, eles estavam localizados numa região ruim. Então a gente sempre tem que querer esse gráfico subindo para cima. Então aqui de dezembro de 2018 a setembro de 2022 a gente teve uma valorização do valor patrimonial, uma valorização dos ativos desse fundo em 13,96%. E naturalmente a cotação acompanha no longo prazo esse valor patrimonial. Claro que eu estou falando aqui num prazo de 10, 20, 30 anos, a cotação acompanha essa valorização, tanto para cima quanto para baixo. Então aqui a gente teve 13,96% de valorização. Isso aqui é o que vai te ajudar no caso da inflação nas cotas, porque o fundo ele entrega a rentabilidade e corrige a inflação pelas cotas do fundo, pela valorização dos imóveis. No longo prazo, os imóveis tendem a valorizar no mínimo
pela inflação. Então, por isso a gente tem que ter essa valorização aqui no valor patrimonial, porque senão a inflação pode estar corroendo aí o seu patrimônio no longo prazo. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Esses foram os 3 pilares que eu utilizo para analisar os fundos imobiliários. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e perguntas deixem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.